Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o 19º domingo do tempo comum. Também para nós, na Igreja do Brasil, o mês de agosto é uma época em que meditamos sobre as vocações, os diversos chamados que Deus pode fazer à vida dos seus filhos e filhas. No domingo passado, meditamos no Dia do Padre sobre a vocação sacerdotal, o ministério ordenado. Esse segundo domingo, com o Dia dos Pais, meditamos não somente sobre o dom da paternidade que Deus concedeu a alguns homens, mas também sobre a vocação à vida matrimonial, ser família no mundo segundo o desígnio de Deus. E hoje, o Evangelho das Leituras nos faz meditar acerca da confiança que devemos ter na presença de Deus em nossas vidas. Deus é sempre presente em nossas vidas, ainda que na maioria das vezes nós somente percebamos isso nos momentos mais difíceis. Às vezes também, em nossas vidas, nós queremos ouvir a Deus nos barulhos, nos grandes temores, nas grandes movimentações e agitações do mundo. Mas não é aí que Deus falará conosco. Deus falará conosco muitas vezes quando nós estivermos no silêncio dos nossos quartos, no nosso coração, e pedirmos a Ele: Senhor, fala comigo, eu preciso te ouvir. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, a vossa salvação nos conceder. É isso que nós precisamos pedir a Deus, sobretudo nos momentos difíceis. Senhor, eu te amo, eu creio em Ti, mas mostra-me hoje a Tua bondade na minha vida, mostra-me o quanto o Senhor é bom. E Deus não consegue se manter impassível à oração dos seus filhos. Por isso, quando lhe pedimos que mostre a sua bondade em nossas vidas, Ele nos vai mostrar a sua bondade. Se nosso Senhor sabia de tudo, por que Ele coloca os apóstolos num barco, manda para o meio do mar, sabendo da agitação que eles vão passar? Ora, Ele poderia já ter nos livrado ali. Por que vai colocá-los no barco, sabendo Ele que o mar seria tão agitado? Santo Agostinho diz que muitas vezes nosso Senhor permite, não que Ele deseje o nosso sofrimento, a nossa dor, mas Ele permite que em certos momentos sejamos atribulados para podermos encontrá-lo em meio à tribulação. Santo Agostinho diz ainda: Ele se esconde porque quer ser encontrado, porque quer ser buscado. E é nisso que nós vivemos agora. Os apóstolos no meio do mar, num barco, no meio da madrugada, agitado aquele barco. E é naquele momento, no meio da madrugada, que nosso Senhor vem caminhando sobre as águas. Vejamos isso. Eles no mar agitado, no meio do barco, no meio da madrugada, e nosso Senhor vem caminhando sobre as águas. No primeiro momento eles também ficam assustados, é um fantasma, quem é? E no segundo momento percebem que é o Senhor. Agora, diante disso, pensar em nossas vidas também. Quantas e quantas vezes, na agitação da vida, às vezes o sofrimento são os óculos que nós temos para enxergar a Deus mais de perto. É nesse momento, onde o mar vai agitado, onde nós não temos a solução para certas situações, que nós conseguimos voltar o nosso coração com mais abertura para Deus e dizer: Senhor, essa situação eu não tenho a solução. Esse problema que me surgiu, esse mar agitado da vida, eu não tenho a solução. Agora, venha em meu socorro. E repitamos aquilo que lá estava no Salmo: mostra-me, Senhor, a tua bondade agora aqui, eu preciso ver a tua bondade. E o Senhor se aproxima. Pedro, o Evangelho nos fala que Pedro, quando percebe que é o Senhor, ele fica tão encantado com aquilo, nosso Senhor caminhando sobre as águas, que ele não somente acredita que é nosso Senhor, mas acredita até naquilo que nosso Senhor pode fazer com ele também. Se é o Senhor, eu também quero caminhar sobre as águas. E nosso Senhor permite a Pedro isso. Vejamos que impressionante. Eles eram pescadores. Ao
Alguns que são mais céticos ou incrédulos ficam pensando, tentando encontrar alguma coisa para justificar aquele milagre, dizendo assim: não foi um milagre, ele não multiplicou aqueles pães para 5.000 pessoas, cada um pegou um pouquinho que tinha na bolsa e dividiu com todo mundo e aconteceu um milagre. Ou às vezes olham esse milagre de Jesus andando sobre as águas e pensam: devia ser um banco de areia no meio do mar ali. É verdadeiramente um milagre, é uma graça especial. E Pedro, que era pescador, sabe que aquilo é um milagre. Por isso ele pede ao Senhor: eu também quero testemunhar, eu também quero viver esse milagre. E nosso Senhor até permite. Vejam vocês que Pedro consegue caminhar sobre as águas, a ponto de chegar perto de onde nosso Senhor estava. Quando nós temos fé, nós somos capazes de viver o impossível, como Pedro viveu. Mas no segundo momento, Pedro tirou os olhos do Senhor. Talvez lembrou do que caiu, do que estava acontecendo, caiu a ficha e sentiu medo. Ele sentiu medo. E é nesse momento que começa a afundar. A fé o faz caminhar sobre as águas, mas o medo o faz afundar nas águas. Vejamos nós que muitas vezes o contrário de medo não é coragem. O contrário de medo para nós cristãos é fé. Ter fé nos faz vencer o medo. Eu gosto muito da frase de uma santa que inclusive celebramos hoje, Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, uma judia de nascimento que se converte, depois torna-se cristã carmelita e que depois, vítima do nazismo, vai morrer num campo de concentração. Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, ela diz assim: ter coragem é ir com medo. Ter coragem é ir com medo. Repitam isso. Ter coragem. Está com medo? Vai! Isso é coragem. Se você está com medo, e o medo às vezes te paralisa, como paralisou a Pedro, fazendo afundar sobre as águas. Ele que já estava andando sobre as águas, vai afundar porque sentiu medo. Muitas vezes em nossa vida é assim que Deus age. Ele vai nos dar força, vai nos dar a coragem para caminhar, mas essa coragem virá quando nós formos com medo. Dar o primeiro passo é um ato de fé. Se ter coragem é ir com medo, esse ir dentro dessa afirmação chama-se fé. Com Cristo só vai quem tem fé. Já dizia o cantor: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. É isso. Se você for com fé, você vai ter coragem no meio dessa caminhada. Hoje nós celebramos o Dia dos Pais também. E não sei se vocês se ativeram a isso, mas a oração que nós rezamos no início da missa falava também de paternidade. Lá no início da missa, se você quiser, pode tomar o folheto consigo, número 5, dizia assim: ó Deus, eterno e todo-poderoso, a quem inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai. Vamos rezar juntos essa oração? Número 5 do folheto. Oremos juntos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem, inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai, fazei crescer em nossos corações o espírito de adoção filial, para merecermos um dia, na posse, entrar um dia na posse da herança prometida. A oração diz assim: nós, pelo Espírito Santo, ousamos chamar a Deus de Pai. Eu concluo com uma breve reflexão que diz assim: no Antigo Testamento Deus tinha muitos nomes, procurem depois na Bíblia. Deus era chamado de Adonai, Elohim, El Shaddai, Yahvé. Todos esses nomes, na sua tradução,
Antigo Testamento ninguém tinha a ousadia de entender-se como membro da família de Deus, ou de entender Deus como membro da sua família. Isso é uma ousadia. Ele é Deus e nós somos seres humanos. No Novo Testamento, quando o Filho do Pai Eterno, assumindo a nossa humanidade, torna-se um de nós, acontece uma graça especial. Deus, ao entrar no seio de uma família humana, com Maria e com José, tornou-se um de nós. Ele, fazendo parte da família humana, fez uma outra graça especial, fez com que a família humana se tornasse família de Deus também. É por isso que nós podemos, pelo Espírito Santo, ousar chamar a Deus de Pai. Foi nosso Senhor que disse aos seus apóstolos assim: quando vocês rezarem, digam assim: Pai nosso que estás nos céus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos membros da família de Cristo em Deus. Isso é uma graça especial. Hoje, quando celebramos o Dia dos Pais, pensemos se também não é uma ousadia ou um ato de coragem e loucura. Num mundo tão egoísta como vivemos hoje, muitas vezes, alguém sair do seu egoísmo, alguém vencer o seu egoísmo e dizer assim: eu não quero somente ser amado, eu quero amar. E de modo especial, quem é mãe, e hoje especialmente os pais, entendem. Eu ouço isso de muitos pais e mães: Padre, eu achava que eu sabia o que era amor, mas no dia que virei mãe ou pai, eu entendi o que é amor. Amar um outro ser humano mais do que a mim mesmo. Desejar a alegria do outro mais do que a mim. Isso é uma graça especial. Deus seja bendito pelo Dia dos Pais, especialmente aos homens a quem Deus concedeu o dom da paternidade. Deus seja bendito pela vocação matrimonial, ser família, a imagem de Deus. Por isso tudo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoai, Senhor, estes homens, a quem vós concedestes o dom da paternidade, de nesta terra, nesta vida, contemplarem o dom da fecundidade, sendo eles também colaboradores na obra da criação. Fazer com que possam, unido a sua esposa, a sua família, a cada dia mais crescer no amor, na unidade, na paz e na graça. Que desça a bênção de Deus sobre os nossos pais, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.